Vamos lá, então, para a nossa terceira aula de teologia pastoral. Na aula de hoje, nós vamos abordar inicialmente a função do ministro, a função do pastor, os diversos aspectos ligados a essa função, a essa atividade pastoral. Nós vamos começar falando sobre a função do ministro como líder. Esse não é um curso de liderança, nós temos uma playlist no nosso canal com a matéria completa de liderança cristã, você pode procurar e assistir, mas vamos dar algumas pinceladas, um rápido panorama de liderança, começando com definição de líder e liderança. Jorge Beal, ele diz, líder é aquele que em uma dada situação social influencia por suas ideias e ações, o pensamento e atitudes dos outros. O dicionário de sociologia, ele diz que liderança compreende o controle interno e a representação externa de um grupo, ou seja, é aquele que controla, que gerencia o grupo, que lidera o grupo internamente e o representa externamente por alguns de seus membros. Liderança, segundo o dicionário Caldas Aulet, é a função do líder e compreende o domínio por esse exercido e que os seus liderados aceitam. Não há liderança efetiva se não houver uma aceitação, uma concordância, uma anuência, uma submissão por parte dos liderados. Isso é muito importante. Liderança, diz Paul Pirgorchega, acho que é isso, né? Um nomezinho complicado aqui, mais complicado que isso, só deu um vacilo, né? Liderança é um processo de estímulo mútuo, pelo qual, por meio de ações recíprocas bem-sucedidas, as diferenças individuais são controladas e a energia humana que delas deriva é encaminhada em benefício de uma causa comum. São algumas definições que nós encontramos para a liderança. Por que um líder é importante? Qual é a importância do líder? Tenho aqui algumas razões que você vai conhecer agora, são 6 razões no total. Um bom líder aumenta o prestígio do grupo. Uma igreja pastoreada por um homem que é reconhecidamente um bom pastor, um excelente pastor, sempre será considerado uma boa igreja. Um grupo, uma empresa que é dirigida, que é gerida por um excelente e conhecido CEO, ela sempre será considerada uma boa empresa. A continuidade, às vezes os processos são um pouquinho diferentes, mas a importância de um líder é essa, um bom líder aumenta o prestígio do grupo. Isso é um fato inquestionável, inegável. Por exemplo, pensando em termos de igrejas, em termos de contexto eclesiástico, o presidente geral de uma denominação, a ideia que todo mundo tem é que a igreja que ele pastoreia é uma boa igreja. Afinal, ele é o presidente da convenção. E não se admite no imaginário popular, mesmo que às vezes a realidade seja outra, volto a frisar isso, mas não se admite no imaginário popular que a igreja do presidente seja uma igreja ruim, seja uma igreja mediana, medíocre, seja lá o que for. O empreendimento do grupo, seja ele eclesiástico, missionário, comercial, industrial, torna-se mais estável sob a liderança de um bom líder. A igreja, a organização, a instituição encontra estabilidade que é transferida pela estabilidade do líder, pela uma personalidade estável, traz para uma instituição, para uma organização, estabilidade. Por exemplo, uma igreja, eu já falei sobre a continuidade no pastorado, e uma igreja que vive sempre
na perspectiva do seu pastor ir embora, porque o seu pastor nunca dura em pastorado nenhum. E a igreja chamou e 2, 3 meses, 6 meses, 1 ano depois, ele já está com ideias de sair, já está pensando em sair, já está comentando o que é pior, em sair e trocar de igreja, ir para outro lugar, ir para outra cidade, assumir um novo pastorado. Então, essa instabilidade do grupo, do líder, é transmitida para o grupo, e aí o grupo também tem, só falando desse aspecto, uma instabilidade de visão. Um dia a visão da igreja é uma, um dia a visão é outra, ele vive correndo atrás de visões, de estratégias e nunca para. Então, há uma instabilidade, gera uma instabilidade, uma desconfiança, uma desmotivação e um desengajamento. Muitos dos seus membros vão dizer, não vale a pena, a gente entra de cabeça nesse projeto, daqui a pouco muda tudo. Então, essa instabilidade, ela é prejudicial, e a estabilidade de um bom líder é a estabilidade conferida, transferida à instituição, à organização, seja ela qual for. Um grupo bem liderado tem mais facilidade de desenvolver a capacidade do altruísmo. Quando o líder é altruísta, quando o líder pensa nos outros, quando o líder se doa, se dedica, faz tudo pelo próximo, o grupo bem liderado também adquire essa característica, o grupo bem liderado também se torna um grupo altruísta. Isso é muito importante. A ação de um bom líder proporciona ao grupo a possibilidade de aumentar o número dos seus componentes. Pessoas querem se engajar a equipes bem-sucedidas, pessoas querem jogar, querem fazer parte de um grupo, de um time bem-sucedido. Um time que só vence, um time que só ganha, todo mundo quer jogar nele. Um time multicampeão, há um sonho, há um desejo de outros jogadores, de outros times, de um dia fazerem parte daquela equipe campeã. Quando você lidera um grupo, e lembrando aqui em termos de igreja, gente, isso acontece, não é o ideal. O ideal é que o crescimento da igreja se dê através de conversões e batismos. Reconciliações também é desejável. Nunca por pessoas que estão vindo de outras igrejas, nunca de pessoas que estão vindo de outras congregações. Mas muitas vezes as pessoas olham para a congregação bem pastoreada, e lembrando aqui que eu uso esse termo congregação porque eu entendo que nas cidades, se você não assistiu à aula anterior, às aulas anteriores, eu falo sobre isso nas 2 aulas anteriores. Na cidade tem uma única igreja, que é a igreja do Senhor Jesus Cristo. E essa igreja, ela é dividida em diferentes congregações, mas é uma igreja só. Essas congregações podem ter nomes e costumes diversos, e infelizmente, às vezes até doutrinas diversas. Mas há uma só igreja na cidade. Então, a pessoa congrega numa outra congregação e ela está insatisfeita, seja qual for a razão, isso não vem ao caso aqui. E ela olha para uma igreja muito bem pastoreada, muito bem liderada, que está crescendo. Então, ela quer o quê? Ela quer fazer parte dessa igreja. E, às vezes, ela abandona, ela deixa a sua antiga congregação para juntar-se a essa congregação bem liderada e bem sucedida. Volto a repetir, esse não é o ideal, mas acontece. E se você está pastoreando uma igreja com sucesso, e essa igreja, essa congregação está crescendo, essa congregação está se desenvolvendo, pessoas de outras congregações irão procurá-lo com o intuito, com o propósito, com a decisão de fazerem parte da sua congregação. Aí existe toda uma questão ética do tratamento disso, que não é o assunto da disciplina aqui. Ética pastoral, nós vamos falar sobre isso. Um bom líder coordena os interesses individuais dos componentes do grupo, encontrando uma solução harmoniosa e de proveito para o grupo. As pessoas têm interesses, pensamentos, ideias, sonhos diferentes. E um bom líder consegue coordenar tudo isso
equilibrar tudo isso, trazer uma solução harmoniosa que todos fiquem satisfeitos e que todos possam desenvolver os seus projetos, os seus ideais em benefício do grupo. Não é abrir mão do seu sonho, não é abrir mão do seu projeto, não é abrir mão dos seus ideais, mas é simplesmente direcioná-los para um bem maior, que é o bem do grupo, que é o bem da equipe. O trabalho de equipe é mais fácil num grupo que tem um bom líder. Torna-se um grupo coeso, bem direcionado, bem orientado, capacitado, e o trabalho é mais fácil. O trabalho é muito mais fácil. Essa é a importância do líder. A função do ministro como pastor. Pastorado é a atividade de um homem vocacionado. Já falamos sobre vocação para o ministério no pastorado da igreja. Efésios 4:11, e ele mesmo, Jesus Cristo, concedeu uns para apóstolos, outros para profetas, evangelistas, pastores e mestres. Pastorado é vocação. Não vou voltar a esse lá na primeira aula, a introdução, nós falamos sobre isso. A palavra pastor vem de poimen, grego, que sugere um guia, um protetor, um apacentador. O pastor é alguém que cuida do rebanho. Nesse caso, a igreja. Nesse caso, as pessoas que compõem a sua congregação, a congregação que Deus lhe confiou para cuidar. Qual é a importância da função pastoral? Vimos a importância da liderança. O aspecto agora da função pastoral, que é mais relacional. A importância da função pastoral é grande no plano de vida, porque é necessário ter alguém para cuidar do rebanho, os crentes da igreja, os crentes da congregação. Você precisa de alguém como ovelha que lhe conduza, que lhe direcione, que lhe corrija muitas vezes, que lhe oriente, que lhe exorte com amor, que lhe aconselhe e que lhe treine para o ministério pastoral, para o exercício do ministério cristão e às vezes até para o ministério pastoral. Em segundo lugar, é importante porque é necessário alguém para conduzir os crentes pelos caminhos da verdade, levando-os às águas tranquilas, cortou aqui, aos pastos verdejantes. Alguém que conduza, que alimente, na verdade. Hoje nós temos uma geração, principalmente mais jovens, de pastores crentes, coaches, de pastores coaches, que trouxeram que incorporaram ao púlpito uma mensagem que tem mais a ver com coach do que com o evangelho, com palavra de Deus. Você pode, você merece, você vai conseguir. São mensagens de autoajuda, de autoafirmação, que não tem muito a ver com a Bíblia. Então, nós precisamos de alguém que leve aos caminhos da verdade, mas que, ao mesmo tempo, sacie, tranquilize, acalme a alma, águas tranquilas, e alimente de verdade os pastos verdejantes. Gente, eu não sou contra mensagens de esperança, de consolo. Charles Spurgeon, ele diz que a tarefa do evangelho é confortar os perturbados, mas tem um outro aspecto, ele disse, a tarefa do evangelho é confortar os perturbados e perturbar os confortáveis, e isso o evangelho coach não faz, ele só conforta os perturbados e põe mais gasolina no fogo dos confortáveis, para que eles fiquem mais confortáveis ainda. O cara está numa cadeira de balanço, ele coloca o camarada na rede, tá? Então, e dá aquela balançadinha. E isso não é evangelho, e a função pastoral é conduzir os crentes pelos caminhos da verdade. Também é importante, porque uma igreja necessita de um líder que esteja à frente do grupo, de um pastor, nas iniciativas e trabalhos. Quem conduz, quem define
com alguns auxiliares, vai depender de uma denominação para outra, com o presbitério, com o diaconato, com a equipe pastoral. Alguns são onipotentes e fazem sozinhos, mas alguém que coordene os trabalhos. Vamos ter culto de ensino, culto de oração, vamos ter culto de louvor, de adoração, culto dos jovens. Quem é que coordena toda essa programação da igreja, todas as iniciativas, missões, sabe? É o pastor. Não deve fazer sozinho, sou favorável, falei sobre isso antes, sobre o corpo presbiteral, sobre o colegiado de presbíteros, a multiplicidade de presbíteros, defendo essa ideia na congregação local, mas normalmente quem faz é o pastor. E a Bíblia nos mostra que o Senhor Deus é pastor e, como tal, alimenta, cuida, orienta e protege o seu rebanho. E o pastor que ele designa para a congregação local precisa fazer isso também. Sem entrar em minúcias, algumas qualidades, nós já falamos sobre algumas delas lá atrás, na aula passada, mas apenas recapitulando dentro do contexto pastoral mais uma vez. Quais são as qualidades necessárias para a função pastoral? Em primeiro lugar, amor por todos os membros da igreja, sem qualquer distinção. O pastor não pode amar mais a uns do que a outros. Entenda uma coisa, às vezes ele tem mais afinidade, às vezes ele tem mais proximidade com determinados membros, mas o amor deve ser o mesmo por todo o rebanho. A abnegação em seu trabalho, já falamos sobre isso. Conhecimento das ovelhas, das suas qualidades, dos seus problemas, seus planos, do crescimento ou ausência dele. O pastor precisa ser especialista em gente. Pastor precisa ser especialista em gente. Gestão de pessoas é uma disciplina muito importante para o pastorado. Nós trabalhamos muito gestão de pessoas no contexto corporativo, empresarial. Até me surgiu a ideia aqui de preparar alguma coisa, uma live, talvez uma própria disciplina para um currículo de seminário, de treinamento, gestão de pessoas no contexto pastoral. Seria muito importante termos algo nesse sentido. Tá? Coragem para enfrentar as feras do rebanho. Deixa eu entrar aqui num detalhe muito importante, que eu não posso deixar de fazer isso. Há pastores que ficam rotulando e identificando e dividindo o seu rebanho em dois grupos, em duas categorias, ovelhas e bodes. E tem alguns pastores que são especialistas em caçar bodes. Eu conheço muitos pastores que dizem isso. Acabei com os bodes da igreja. Deixa eu te dizer uma coisa, meu amigo, você está redondamente enganado, completamente equivocado. O Senhor Jesus Cristo, ele entregou para você um rebanho, a congregação que você pastoreia. E esse rebanho que ele te confiou, ele tem bodes e tem ovelhas. Bode dá um pouquinho mais de trabalho. Ovelha também dá trabalho. Não se iluda. Ovelha também dá trabalho. É assustado, é teimosa, ovelha é teimosa. É extremamente dependente. Também dá trabalho. E o Senhor te entregou um rebanho, te confiou um rebanho que tem ovelhas e bodes. E um dia você tem que apresentar ao Senhor um rebanho composto de ovelhas e bodes. Ele vai separar ovelhas e bodes, ovelhas para a direita, bodes para a esquerda. É ele que vai fazer isso, não é você. Você não tem uma procuração do Supremo Pastor, do dono da igreja, para separar, para classificar e separar ovelhas de bodes. Ele não te deu essa procuração, ele não te deu essa autoridade. Para com essa mania besta e antibíblica
de querer separar ovelhas de bodes, de querer caçar bodes, de querer acabar com os bodes da igreja. Você está matando a igreja. Eu uso uma expressão que é muito forte. Quem caça bodes acaba matando ovelhas e apacentando lobos. Quem caça bodes acaba matando ovelhas e apacentando lobos. Você tem que pastorear o rebanho que é composto de ovelhas e bodes, e entregar esse rebanho o dia que o Senhor te tirar da congregação onde você está e te levar para outra, ou o dia que você partir para a eternidade, ou no dia do arrebatamento, você vai apresentar para o Senhor um rebanho composto de ovelhas e bodes. Outro detalhe. Conversando com meu amigo pastor Wilson Guimarães, homem de Deus, mestre da palavra, e também criador de ovelhas. Pastor Wilson Guimarães me disse que os bodes são indispensáveis para um rebanho. Quando aparece um predador, os bodes cercam o rebanho, deixando no centro do círculo ovelhas e filhotes. E os bodes ficam ao redor. Quando entra um estranho no ambiente onde está o rebanho, quem vai enfrentar o estranho, o desconhecido, que não é pastor, é o bode. Ele vai dar amarrada, ele vai atacar o estranho para proteger as ovelhas. Além da procriação, o bode tem essa função protetora. E interessante, é extremamente interessante. Quando um pastor começa a pisar na bola, quando um pastor começa a dar mancada, quem confronta o pastor é taxado de bode. É taxado de bode. E bode, nesse sentido, nesse contexto, tem um sinônimo de rebelde. E não é. Às vezes ele está vendo e está protegendo as ovelhas, aquelas que não têm voz, aquelas que não têm coragem, aquelas que são mais fracas. Então ele se levanta em proteção do rebanho. Ele tem boas intenções, ele até pode estar equivocado. Ele pode até estar sendo um agente desagregador e trazendo realmente problemas, e às vezes está, mas nem sempre. Às vezes, com uma visão diferente da do pastor, ele está querendo defender os interesses do rebanho, e não apenas os seus próprios. Então, essa mania de caçar bodes é antibíblica e equivocada. Agora, às vezes esse bode pode ser feroz. E se o pastor tem convicção do que está fazendo, e aqui entra o valor imenso do corpo de presbíteros da igreja, da multiplicidade de presbíteros, é que não é um pastor só para decidir, não é um pastor só para fazer as coisas. Então, o bode não vai enfrentar um indivíduo, ele vai enfrentar uma equipe, um corpo administrativo, um grupo de pastores que trabalham juntos. E aí fica mais difícil para ele, fica mais complicado. E outra coisa, dentro do corpo presbiteral, dentro da multiplicidade de presbíteros, acontece o quê? Há um aconselhamento mútuo, há uma exortação, há visões que às vezes discordam da visão do pastor titular, do pastor sênior, ou daquele que está trazendo a ideia. Então há um equilíbrio e fica muito mais difícil chegar a uma ideia, um projeto, alguma coisa equivocada ao rebanho. Mas se tiver isso, esse bode feroz, esse bode bravo, ele não vai enfrentar um pastor, ele vai enfrentar um grupo de pastores. E aí a coisa fica um pouco mais difícil, aí o buraco é mais embaixo. Como a gente diz, o furo é mais embaixo. E não é bem desse jeito. Mas o pastor tem que ter coragem para enfrentar as feras do rebanho. E onde entram os lobos aí, né, nessa história toda? Os lobos são os predadores que vêm de fora. São os hereges que se infiltram ou que se criam no meio do rebanho, e aí eles ficam pregando um outro evangelho, vamos lá para Gálatas, um outro evangelho que não é o evangelho que nós anunciamos, que a palavra de Deus preconiza. São os sectários, mormons, testemunhas de Jeová, adventistas e outras seitas, outros grupos
hereges sectários que tentam se infiltrar, que tentam assediar as nossas ovelhas. Esses são lobos destruidores. A doutrina do bode é a mesma da ovelha. Agora, a doutrina do lobo é outra. É isso que nós temos que ter em mente. A doutrina do bode é a mesma da ovelha. A personalidade do bode é muito mais forte, mas a doutrina é a mesma. E o lobo tem uma outra doutrina, e ele vem para destruir o rebanho. Então, as feras de dentro não são tão perigosas quanto as feras de fora. As feras de dentro são apacentáveis. As feras de fora têm que ser mortas, têm que ser caçadas, têm que ser expulsas. Aí você não vai sair dando tiro no sectário, pelo amor de Deus. Não é isso que eu estou ensinando. O pastor Delbacini ensinou na aula de teologia pastoral para matar todo sectário. Não, não estou falando isso, jamais falei, jamais pensei. Você vai orar para ele se converter, você vai confrontá-lo com a palavra, e se ele não se converter, você vai expulsá-lo do seu rebanho, e você vai dizer para o rebanho que ele é lobo, que ele é destruidor. Eu já orientei na congregação que eu pastoreio, não recebo. Sabe por quê, queridos? Porque tem muito crente que não tem preparo para discutir com os sectários. Os sectários são muito bem preparados dentro de uma determinada linha. Puxou eles para fora dali, eles se perdem totalmente. Tá? Mas os sectários, normalmente, eles têm um embasamento nas suas doutrinas, na sua teologia, muito maior, muito mais sólido que o crente comum, do que o crente normal. E aí, se o TJ, por exemplo, ele for na sua casa, ele vai pegar uma linha mestra e ele vai ter muitos argumentos, e até te digo assim, bons argumentos. Bons argumentos. Ele vai te provar na Bíblia, aliás, usando a Bíblia, tirando o texto do seu contexto, e é o que as seitas fazem, usando a Bíblia, você prova qualquer tese, qualquer doutrina. Você prova qualquer coisa. Usando o contexto, não. Mas tirando textos do seu contexto, você faz isso. E é o que as seitas fazem. Então, eu já orientei as ovelhas que compõem a minha congregação, não recebam na sua casa. É o grupo que mais anda de porta em porta, Testemunhas de Jeová, e também os mormons. Não recebam. Olha, muito obrigado, não posso, não tenho tempo, eu já tenho a minha crença, eu já tenho a minha fé. O senhor é o quê? Sou evangélico, sou cristão, mas não estou disponível para receber. Não recebam essas pessoas. Orientei, exortei a igreja para que não receba esse tipo de gente. Se for um crente maduro, espiritual, bem preparado e quiser evangelizar, não discutir, não bater boca, não criar conflito. Não, eu não recebo. Quando raramente eu tenho tempo e disposição para receber algum sectário na minha casa, eu trato com amor, espírito de brandura, oração e espírito para que ele ouça a verdade e seja convencido. E os meus argumentos são bíblicos sem descer o nível, para que ele encontre a verdade e se converta. Mas se eu não tenho tempo para isso, eu não recebo. E como as ovelhas que eu pastoreio nem sempre têm o preparo necessário, eu já oriento, é lobo, não receba. Quinta qualidade necessária para o exercício da função pastoral é o desejo de apacentar as ovelhas com zelo. O pastor tem que amar a ovelha. Eu já ouvi pastor dizendo, eu não gosto de gente. Não seja pastor. Saia do ministério. Se você diz que não gosta de gente, desculpe. Eu questiono o seu chamado. Você não tem chamado para administrar patrimônio. Você não tem chamado para administrar prédios. Você tem chamado para pastorear pessoas. Pastorado é relacionamento. Lembra? Casamento. Casamento. Então, você não tem chamado se você não gosta de pessoas. A pessoa só dá problema. Vai cuidar de... Aliás, eu conheci um pastor, ele pastoreou, que me conste uma única congregação. E depois de um período não muito longo de pastorado, decepcionado com os problemas, com as dificuldades, ele se tornou dono de uma cerâmica, de uma olaria. Ele disse, é mais fácil mexer com barro do que mexer com gente. Estava certo ele.
descobriu que não tinha uma vocação, que não tinha um chamado. Eu tive o privilégio de pastorear esse senhor, excelente crente, excelente membro da igreja, homem comprometido em todos os aspectos, mantenedor fiel da obra de Deus, melhor dizimista da igreja, um líder de excelência, mas não queria pastorear. Até mesmo quando eu iniciei o período de pastorado desse senhor, ele disse, não me chame de pastor, eu não sou pastor. Se você não tem o desejo de apacentar com zelo, abandone o pastorado. Abandone o ministério pastoral, porque você nem chamado tem. É duro dizer isso, mas é verdade. Vamos lá para mais uma questão muito complicada. O uso da autoridade ou de autoridade na função pastoral. Muita coisa desagradável pode acontecer em nome da autoridade pastoral. Cumpre ao ministro saber o que significa autoridade e como exercê-la. Autoridade não é bater no peito e dizer quem manda aqui sou eu. Tem pastor que é onipotente, todo-poderoso, acima de qualquer crítica, acima de qualquer questionamento. São pastores que se postam como tiranos, ditadores, déspotas e regem a sua congregação com mão de ferro e muitas vezes com falta de misericórdia, com impiedade, que pisam nas pessoas em nome da autoridade, que extrapolam todos os seus direitos e que exigem da igreja muito mais do que poderiam, que deveriam exigir. O que é autoridade? Fayol diz o seguinte: a autoridade é o direito de dar ordens e o poder de fazer obedecer. Isso é uma definição secular. Isso é uma definição secular. Não concordo com ela. A autoridade é muito mais uma postura de liderança que leva as pessoas a reconhecerem. Autoridade não se impõe, se reconhece. Autoridade não se impõe. Não tente impor a sua autoridade. Autoridade não se impõe, se reconhece. Cícero, o grande orador grego, diz: ninguém tem a obrigação de obedecer àquele que não tem o direito de mandar. Quando o pastor fere a ética pastoral, quando o pastor quebra princípios bíblicos, ele não tem o direito de ser obedecido. Não se submeta a um pastor que esteja lhe dando ordens que não sejam bíblicas, que não estejam... Aliás, vamos começar a desmistificar isso. O pastor não tem que dar ordem para ninguém. A função do pastor não é dar ordem, é conduzir, é liderar, é orientar, é exortar. Lembrando que exortação é encorajamento. Pastor não tem que dar ordem. Pastor que gosta de dar ordem parece aqueles sargentos antigos do exército que gritavam em alto e bom som ordens e desaforos, que humilhavam, que massacravam seus soldados. E até mesmo essa figura caricata já está caindo, já está sendo... Não é mais admissível isso nas Forças Armadas. Aqueles filmes de Hollywood que você vê dos candidatos a um pelotão de elite, que o instrutor faz tudo o que pode para que o candidato desista, e o humilha, e o distrata, e o maltrata. Tropa de elite brasileira, pede para sair 02. Isso não é função pastoral, isso é caricato e
deplorável, para não dizer outras coisas. Só há autoridade quando alguém com direito a usa e é reconhecido pelo grupo. A autoridade não é imposta, é reconhecida, é atacada. Olhando para algumas denominações, eu não coloquei aqui no slide, mas, por exemplo, como é a autoridade ou o que é a autoridade em algumas denominações, alguns grupos religiosos? Catolicismo, desde o Concílio Vaticano de 1870, o Papa é infalível e, como tal, possui autoridade suprema sobre a Igreja de Roma. Ex-cátedra, quando fala como Papa, quando fala no uso da sua do exercício papal, ele é infalível e inquestionável. E é interessante, eu estava assistindo ontem um vídeo de vários bispos e padres brasileiros questionando veementemente, à luz da palavra, uma postura do atual Papa, quando ele fala que a igreja deve abençoar uniões homoafetivas. E esses bispos e padres brasileiros, alguém fez um vídeo com várias entrevistas ou com várias pregações desses bispos e padres, dizendo que a autoridade suprema é a Bíblia Sagrada, são as Escrituras. Glória a Deus que estão abrindo os olhos. A autoridade infalível é da Escritura e não do Papa. Mas para a Igreja Católica, oficialmente o Papa é infalível e a sua autoridade é suprema. No anglicanismo, Igreja Anglicana na Inglaterra, no Brasil era mais conhecida como Igreja Episcopal, a autoridade reside no arcebispo, no âmbito geral, e no bispo, no âmbito regional. Então, essa é a autoridade anglicana. No presbiterianismo, na igreja local, o presbitério, o conselho local, e a nível regional o presbitério, depois tem sínodo, tem Supremo Concílio, que divide em escala, num escalonamento, divide em autoridade. Os batistas, a autoridade, já falei sobre isso, a autoridade da igreja local reside na congregação, na assembleia, e o pastor é uma autoridade em função do cargo. Tá? O uso de autoridade na função pastoral não consiste em ter autoridade sobre a igreja, impondo a sua vontade, mas ser uma autoridade em virtude de sua vida consagrada, de seu bom exemplo, de sua personalidade, de sua reconhecida chamada divina, de sua fidelidade à palavra de Deus. É isso que torna um pastor respeitável e digno de autoridade. E volto a frisar, autoridade não é imposta, é reconhecida. É reconhecida. Autoridade não é imposta, é reconhecida. A chamada, o exercício e a sucessão pastoral. Sobre a chamada, eu não vou entrar mais em detalhes. Nossa primeira aula de introdução a esse curso, nós falamos sobre a vocação, sobre o chamado. O exercício nós estamos falando, deve ser com amor, com fidelidade, à luz da palavra de Deus. Eu quero me deter um pouco agora na sucessão pastoral. E algumas coisas que eu quero, tanto o exercício como a sucessão, num mesmo contexto, num mesmo pacote. Exercício e sucessão num mesmo pacote. Tá? Antes da transição, deixa eu colocar aqui. O sustento não é... O exercício, para alguém exigir o pastorado, eu creio que há alguns requisitos que precisamos recordar e frisar. Uma genuína chamada para o ministério, um preparo, falei sobre isso lá nos ciclos da vida ministerial, na vida de um pastor, de um ministro, um preparo e a experiência de vida para o pastorado, experiência cristã, experiência de vida, e uma disposição de fazer o melhor com a ajuda de Deus.
Ainda dentro do chamado, do exercício e também da sucessão, o sustento não é a principal coisa. O sustento, a prebenda, os provendos, eles devem ser suficientes para o exercício do ministério em tempo integral e para viver com dignidade. Dignidade não é luxo. A internet veiculou, as redes sociais veicularam a exaustão, e de uma forma lamentável. Acho que isso não soma, isso não agrega nada para o reino de Deus. Um pastor dirigindo um carro, que são a Mercedes-Benz, que vale mais de R$1 milhão. Isso é luxo. Isso é luxo. E o pastor não precisa ter um salário de luxo. Ele precisa ter um salário para viver uma prebenda, para viver com dignidade. Aqueles que trabalham em tempo parcial e alguns que trabalham até sem receber nada da igreja, têm outra fonte de renda e não recebem nada. Mas a primeira coisa não deve ser o sustento. Estava conversando com um amigo meu há poucos dias, ele falando do processo sucessório numa congregação na cidade que ele residia, e ele disse assim: o pastor estava indo muito bem. Fizeram uma entrevista, a liderança da igreja fez uma entrevista, conversou, falou o que esperava do pastor, qual era a sua expectativa, e aí perguntou: e o que o senhor tem a nos dizer? E a primeira coisa, o primeiro item que o pastor trouxe para aquela reunião: quero ganhar tantos salários. A conversa encerrou ali. Ele não falou das suas qualidades, da sua visão ministerial, das estratégias, da forma que ele pastorearia. Ele chegou de sola, de bate-pronto. Quero ganhar tanto. O prioritário, primordial para ele era quanto ele iria ganhar. E a liderança daquela igreja simplesmente o descartou e encerrou a conversa ali. Interessante, a pedida dele era exatamente o que a igreja pretendia lhe oferecer. Mas a liderança entendeu que o seu interesse era financeiro. Não era um pastor vocacionado, era um pastor profissional. Estava assumindo a gerência de uma empresa. E como tal foi julgado incapaz de ser o pastor, inadequado de ser o pastor daquela congregação. Meu aplauso para essa liderança, pelo discernimento, pela sabedoria e pelo cuidado com o rebanho. A duração do pastorado. Gente, isso aqui é muito complexo. Eu falei na aula anterior que entendo que um pastor, ou na segunda aula, mas falei numa aula anterior, que um pastor casa com a igreja, e o ideal seria que o pastor plantasse a igreja e encerrasse o seu ministério nela. Ou que assumisse um pastorado e terminasse os seus dias de ministério, pela aposentadoria ou de vida, pela morte ou nessa terra com o arrebatamento da igreja. Que bom, né? Que bom se isso acontecesse. Que bom seria se Jesus voltasse agora. Que bom seria fosse hoje esse dia. E por aí vai. Mas então é o seguinte, eu entendo que um pastor deve permanecer o maior tempo possível numa congregação local. Esse turnover, tomando emprestado o termo empresarial, corporativo, essa rotatividade no pastorado é sempre prejudicial, tanto para o pastor quanto para a congregação que ele assume. Mas, às vezes, existem algumas coisas que acontecem e que pertencem à soberania, ao projeto de Deus, e aí nos cabe obedecer e não simplesmente questionar. Meu pai era pastor numa determinada cidade, a igreja estava indo muito bem, ele pegou uma igreja pequena, dividida, rachada em 2 grupos, cheia de problemas.
E o pastor anterior, no tempo da ditadura militar, e tinha um militar na diretoria da igreja, foi ameaçado por esse militar de prisão, arbitrariamente, mas foi. E naquele tempo... Então, o que aconteceu? Ele foi embora e meu pai foi convidado para assumir o pastorado da igreja. 4 anos e pouquinho depois, essa igreja estava com 430 membros, congregações plantadas. Tinha, se eu não estou equivocado, 18 pontos de culto e congregações. Tá? E meu pai sonhou que tinha chegado no correio, aberto a caixa postal, e tinha uma carta de uma igreja convidando para assumir o pastorado. E depois do café da manhã ele foi ao correio, e quando ele abriu a caixa postal estava a carta de uma igreja, ele guardou no bolso dessa igreja que ele havia sonhado, e ele levou essa carta para casa, e depois de algum tempo lembrou da carta, abriu, era um convite para assumir o pastorado. E ele foi, ele assumiu, e foi bênção também. Mas essa é uma daquelas excepcionalidades. Eu entendo que o pastor deve permanecer muito tempo. E aí vem a sucessão. Um pastor que deixa uma igreja para outro e vai cuidar de uma nova igreja. E esse pastor, ele precisa ter muito cuidado durante a sucessão, durante a transição. Ele tem que ter cuidado para que tudo esteja em ordem, esteja organizado, esteja correndo bem na igreja que ele está deixando. Estou indo embora, o outro que se vire. Não, organize as coisas. Deixe a casa em ordem, deixe os problemas resolvidos. Não deixe planos a longo prazo, nem a médio prazo. Mas resolva os problemas, sejam administrativos, sejam de membresia, resolva os problemas. Não passe o abacaxi para o outro descascar. Deixe o abacaxi descascado, pronto para ser degustado. Estou indo embora, agora que já vi muitos, não vou fazer mais nada, porque estou indo embora mesmo. Há pouco tempo conversei com um pastor, estava deixando o pastorado já com data marcada, tinha 3 ou 4 meses antes de deixar o pastorado, que já aconteceu, e um membro da igreja, de público, teve uma atitude inaceitável, inadmissível, para com a igreja, para com o pastor, publicamente tomou uma posição que precisaria ser confrontada na hora e trabalhada depois para que não voltasse a se repetir. E o pastor cruzou os braços, ouviu, engoliu o sapo inteirinho, com o brejo junto. E quando ele me contou a história, eu questionei, disse, estou indo embora, vou me estressar para quê? Resolva os problemas, deixe tudo em ordem. Crie uma ideia favorável do pastor que está chegando, fale bem dele. Se não puder falar, cale a sua boca, não fale nada. Mas fale bem do pastor que está chegando, do pastor que vai substituí-lo. E uma vez ausente, uma vez fora, não critique, não visite e não intervenha. Eu assumi o pastorado de uma congregação e numa reunião da diretoria, primeira reunião que eu fiz com a diretoria, um membro disse, olha, antes dessa reunião eu liguei para o pastor fulano, que era o meu antecessor, e ele me orientou assim. Digo, irmão, ele não é mais o pastor da igreja. Ele vai dar orientações na igreja que ele está pastoreando, na congregação que ele está pastoreando. Aqui o pastor sou eu, e nós vamos conversar e vamos dialogar e vamos fazer o que tem que ser feito entre nós, sem a opinião dele. A atual congregação que estou pastoreando, o pastor que me antecedeu, mora a quase 200 quilômetros, não, 120 quilômetros daqui. Ele veio 3 vezes consecutivas, visitou várias famílias da igreja. Numa das vezes que ele veio, ele visitou 6 famílias da igreja. Não esteve na minha casa. E deu orientações para todos os que ele visitou, a meu respeito, e o que fazer se eu os desagradasse ou fosse contra o que ele havia ensinado para a igreja nos 4 anos que ele foi pastor aqui. Está totalmente equivocado. Saiu, não é mais problema seu. É problema do pastor. Mas se ele estiver errado, é problema de Deus. Continua sendo problema dele e continua sendo problema de Deus. Tá?
não é problema seu mais. Uma boa transição pastoral. Primeira coisa, seja humilde. Entenda que você está num novo começo. O status, a autoridade que você conquistou no pastorado anterior, na congregação anterior, não existe mais. Você desceu alguns degraus e você tem que começar tudo de novo. Tudo aquilo que você conquistou naquela congregação ficou com ela. Agora você tem que passar pelo mesmo processo. Isso é necessário humildade. Para isso é necessário humildade. Eu sou, eu não, você não é, você está aprendendo a ser de novo. É um outro contexto, é uma outra realidade, são outras pessoas, e você tem que voltar ao início de tudo, tá? Você precisa ter humildade para recomeçar. Você não pode chegar lá achando que vai fazer tudo. Ser humilde. Você tem que se preparar psicologicamente, espiritualmente e conhecer a nova igreja, a nova cidade. Eu falei na aula passada, tem pastor que não sabe nem o nome da cidade, de onde vem. Não sabe nem qual é a origem do nome, não conhece a cultura da cidade. Quando eu cheguei aqui, eu comecei a estudar a história da cidade. Uma cidade com 55 anos de fundação. Qual é a origem? Quais são as atividades econômicas? Quais são os grupos religiosos? Qual é a cultura dessa cidade? E eu fui descobrindo coisas interessantes. E quando eu olhava para a congregação, e quando eu olho para a congregação, tem coisas que eu vejo que não é um problema da congregação que eu pastoreio, é um problema da cidade, faz parte da cultura da cidade que foi incorporada à cultura da congregação. O pastor precisa conhecer a história da congregação que está pastoreando, as congregações que eu pastorei. Quando eu cheguei nos primeiros 2 meses de pastorado, eu li todas as atas da igreja desde a fundação. Uma igreja uma congregação que eu pastorei, ela tinha 4 livros ata. Eu li todas as atas desde a fundação. Pastor, a igreja, eu sei. Porque um dia foi tomada tal decisão, eu sei quem propôs, quem apoiou. Aliás, não está mais nem aqui, já morreu, faz 35 anos, morreu. Mas a ideia e a palavra continua sendo a lei. Ok, tudo bem, a igreja decidiu dentro do sistema congregacional, mas enquanto não for decidido algo contrário, está valendo. Porque... E aí eu descobri, por exemplo, que essa congregação que eu estava pastoreando, ela fazia parte de uma organização missionária que nem existia mais. Antes de ser fundada a Convenção das Igrejas Batistas Independentes do Brasil, em 1952, foi fundada em 1919 a Sociedade Missionária Sul-Rio-Grandense, e que acabou caducando, sendo extinta e substituída pela Convenção Batista, mas o Estatuto da Igreja regia que a igreja pertencia à sociedade missionária, era filiada à Sociedade Missionária Sul-Rio-Grandense. E aí nós tivemos que fazer uma reforma estatutária e filiá-la à Convenção das Igrejas Batistas Independentes. Mas tem pastor que não sabe. Eu assumi o pastorado dessa congregação, o presidente da igreja para a Receita Federal, o presidente da igreja, nunca foi pastor, era apenas presidente, não estava há 8 anos na nossa congregação, tinha saído, passado por outras 2 ou 3, mas ele que, perante a Receita Federal, um membro da igreja estava fazendo um curso de teologia e precisava fazer um estágio, e o pastor presidente, o presidente da congregação onde ele fizesse o estágio, precisava assinar esse estágio e avaliar o estágio. Eu estava impedido de fazê-lo, porque eu não era o presidente para a Receita Federal. Eu encaminhei tudo, chegou lá na faculdade, foram consultar com o site da Receita, com o CNPJ da igreja, eu não podia assinar. E aí deu
regularizamos tudo. E tem pastor que não tem conhecimento. Essa congregação que eu estou pastoreando, e aí você vai dizer, poxa, o que será? Está tudo em ordem, está tudo tranquilo. A Escritura, a igreja está na atual localização, há, sei lá, uns 12 anos, talvez, hoje. 8 a 12 anos, 10 a 12 anos. E a escritura da propriedade estava em nome da imobiliária que vendeu, nunca foi transferido, nunca foi feita uma escritura. Então, tivemos que... Tudo isso tem que ter conhecimento, tem que saber o que vai fazer. Na nova congregação, o pastor não deve desenvolver a síndrome do cavaleiro solitário, se isolar, não conhece ninguém, tem saudade da antiga congregação e fica lá sozinho, encastelado no seu forte, atacando seus moinhos de vento. Não, o pastor tem que ter amigos, tem que fazer amigos na igreja local, principalmente outros líderes. Quando chega um colega novo na cidade, quando chega um novo pastor para uma outra congregação, eu vou visitá-lo. Eu vou dar as boas-vindas, eu vou me colocar à disposição, eu vou orar com ele. Você pode ter na sua cidade amizades e amizades profundas, produtivas, sólidas e abençoadoras com outros pastores, com colegas pastores. Então, não desenvolva a síndrome de cavaleiro solitário e tenha amigos. E entenda que você não sabe tudo, que você não é dono de toda a verdade, você vai ter que aprender muita coisa novamente, a fazer coisas diferentes. Valorize o ministério dos leigos. Olhe para pessoas capacitadas e valorize o ministério das pessoas. Normalmente, quando eu assumo o pastorado numa congregação, nos 2 primeiros cultos, nos 2 primeiros meses, eu não dirijo cultos. Eu entrego a direção de cultos para a liderança que já vem atuando, para conhecê-los, eu só prego, mas eu deixo eles dirigirem cultos públicos, como nós chamamos, cultos de oração, culto de estudo bíblico, eu ministro, mas eu deixo eles fazerem, eu quero ver como eles estão fazendo para não promover uma mudança radical e que cause choque, que cause impacto negativo, e ao mesmo tempo para ver a qualidade, a capacidade dos cooperadores, daqueles que estão disponíveis. E depois, no 3º mês, eu começo a dar oportunidades com aqueles que eu vejo que têm maior qualidade, que eu sei, que eu tenho informação de que já vinham atuando nessa área, para dar um estudo bíblico, para dar uma aula de escola dominical, para fazer uma pregação e para que eu possa avaliá-los também. Isso aqui é muito importante. Encontre os agentes de mudança. Cada igreja, cada congregação, independente do tamanho, tem aquelas pessoas que nós chamamos agentes de mudança. Ah, não sabia. Ô, meu amigo, francamente, se é pastor, deveria saber. Essas pessoas são aquelas que já estão bem integradas no meio da comunidade, elas são do meio, elas pertencem ao povo e, portanto, são ouvidas e respeitadas pelo que dizem. Se ela dá uma opinião, a maioria vota a favor. A maioria segue. Por quê? Porque é uma pessoa que é um referencial, que é um líder natural. Nem sempre essa pessoa tem um cargo, mas ela é um agente de mudança. E o pastor tem que descobrir quem são eles e se aproximar, não cortá-lo, não taxá-lo de bode, e cortá-lo e botá-lo na geladeira, colocá-lo na prateleira, jogar para escanteio. Não é isso aí, não. Mas é através dele, numa aliança com essa pessoa, dele ou dela, numa aproximação, numa interação com essa pessoa, implantar uma nova filosofia de ministério, uma ideia mais avançada, um programa essencial de administração eclesiástica dinâmica. Uma das congregações que eu participei tinha um irmão, e as pessoas nas assembleias, que lá eram mensais quando eu cheguei, assembleias administrativas ordinárias de uma igreja batista, as pessoas olhavam para ele para ver que proposta ele ia levantar a mão para levantar junto.
era um agente de mudanças. E eu fiz o quê? Eu fiz amizade, eu visitei-o, eu gastei muito tempo conversando, e sempre que eu tinha alguma ideia, algum programa, algum projeto, alguma coisa nova para apresentar para a igreja, eu sentava com ele, que fazia parte da diretoria, debatia, discutia o assunto, esclarecia as dúvidas, e incrível, todas as vezes que nós conversamos, ele me ajudou, ele facilitou a implantação daquilo, porque ele era um homem inteligente, ele era um homem espiritual, era um homem que tinha o interesse de ver a igreja bem, e as ideias que eu apresentei, graças a Deus, eram boas ideias, eram ideias inspiradas, direcionadas, e todas as vezes ele esteve do meu lado, e a implantação, a mudança, seja o que for, dava certo com o apoio dele. Então, encontre os agentes de mudança. Eu já falei um pouquinho sobre isso. Entenda a cultura e a história da igreja local. Por que as coisas são feitas como são feitas? Aquela ideia, aqui sempre foi desse jeito, isso chama-se cultura da igreja. Aqui sempre fizemos assim, isso é cultura. Cultura pode ser mudada, princípios não. Doutrina não. Palavra de Deus não. Mas essas coisas podem ser mudadas e nós podemos mudar essas coisas. Cultura eclesiástica é muito mais importante do que nós pensamos. Tá? Nós deveríamos gastar tempo para conhecer e mais do que para entender a história, não só da denominação, mas da congregação local. Muitas lágrimas seriam evitadas, muitas dores de cabeça seriam evitadas, seríamos poupados de muitos problemas, de muitas crises. Tem pastor que chega e quer acabar com a cultura. Uma cultura pode ser mudada, mas demanda tempo. Demanda tempo. Assumi uma congregação há muitos anos, e a cultura deles era a seguinte: não havia dízimo. Era uma igreja essencialmente de agricultores, e cada membro da igreja, pai de família, na colheita, e normalmente eles faziam uma grande festa da colheita depois da safra, e eles traziam o equivalente a X sacos de soja por alqueire colhido. Mas ele tinha leite, ele tinha outras rendas, mas era do soja. E aí, ao longo do ano, ele ia olhando os relatórios que eram fixados pelo tesoureiro no mural, e ele ia olhando ali, e, entrou pouco, vou dar uma oferta melhor no domingo que vem. Tá, um saldo do caixa da igreja está bom, vou diminuir minha oferta. A cultura bíblica, mais do que a cultura bíblica, a ordenança bíblica é dízimo. E aí o Delvacir Costa, meninão de tudo, novo, afoito e inexperiente, fez o quê? Começou a bater contra aquilo, dizer que a igreja não era cooperativa, que na igreja do Senhor era dízimo. E o que eu arrumei? Problemas, adversários. Quase me custou o pescoço. Vou confessar para você, eu não fui demitido daquela igreja porque eu pedi a exoneração antes, mas eu seria demitido fatalmente. E o meu principal erro foi não entender e não respeitar a cultura da igreja. Mas peraí, não é contribuição anual, é dízimo, eu sei, mas era culturalmente estabelecido e eu deveria ter tido paciência, cuidado, amor, e ir fazendo as coisas gradativamente. E eu quis mudar a coisa de um dia para o outro. E eu entrei não só de sola, eu entrei de sola com os 2 pés. Graças a Deus que a experiência veio. Minha atitude hoje seria completamente outra. Mas eu fiz isso, confesso. É isso aí, gente. A aula de hoje era essa. Muito obrigado por ter caminhado comigo e eu espero que tenha sido bênção
na sua vida e principalmente no seu ministério. Deus nos abençoe grandemente.